Olá pessoal, aqui é o professor Rafael Ivo e eu vou estar dando início a uma série de vídeos sobre linguagens de programação em geral, tá? Então vamos lá. Ok, gente, para a gente falar sobre língua, vamos pensar primeiro na linguagem humana, certo? Para que existe a linguagem? Ela serve para você comunicar ideias entre pessoas. É o que nos diferencia de muitos animais, né? Então a gente tem, cada civilização cria sua própria linguagem segundo suas próprias necessidades, e isso é bastante importante. Agora, o problema de uma linguagem humana, né, é que normalmente as mesmas palavras podem significar diferentes coisas, dependendo da entonação, dependendo do contexto. A linguagem humana ela é cheia de ambiguidades e más interpretações, pode-se dizer assim. Então, ela não é muito bem adequada para a computação, né? Por outro lado, computadores não são tão complexos como humanos. A gente não precisa fazer uma língua tão complexa quanto a humana para um computador entender, certo? Um computador nada mais é do que uma máquina de funcionalidades que podem ser acessadas através de códigos. E basicamente todos os computadores atuais funcionam à base de código binário. Tá? Então, teoricamente, se quiséssemos programar um computador, teríamos que pegar e apenas acessar cada funcionalidade do nosso computador através dos códigos binários de suas funcionalidades. Então vamos pensar o seguinte: a gente poderia simplesmente programar um computador usando apenas código binário. Mas qual é o problema de utilizar esse tipo de codificação? Primeiro que é bastante difícil fazer isso. E segundo, manter um código assim ou apresentar esse código para outra pessoa continuar seria virtualmente impossível. E é por esse motivo que a gente criou as linguagens de programação, né? As linguagens de programação elas possuem um domínio de expressão reduzido, ou seja, elas não são tão complexas quanto as linguagens naturais, mas elas também não são tão básicas quanto as linguagens de máquina. Você permite a comunicação de ideias entre computadores, mas também entre pessoas, ou seja, um programa escrito por alguém pode ser interpretado por outra pessoa. Essa é a definição básica de uma linguagem de programação. Um conjunto de regras sintáticas e semânticas, ou seja, você tem regras indicando o formato da linguagem de programação, dizendo o comportamento que esses códigos da linguagem de programação fazem. Elas são criadas artificialmente, ou seja, por cientistas, e que servem para dar instruções padronizadas a um computador, ou seja, livres de ambiguidade, livres de más interpretações. Um código deve funcionar de forma igual, independente da máquina. Hoje nós temos uma série de linguagens de programação para diversas funcionalidades diferentes, dependendo do tipo de aplicação, né? Então a gente vai dar uma olhada sobre o comportamento e como classificar essas linguagens de programação. Normalmente se classifica as linguagens de programação em 4 paradigmas, que foram evoluindo no decorrer das décadas, né? Desde 1940 até atualmente. Tá? Paradigma de programação normalmente recebe esse nome porque cada paradigma tem uma forma completamente diferente de você pensar na resolução de um problema através de programação. Tá? Então as linguagens se classificam dessa forma porque você tem formas diferentes de pensar para resolver um determinado problema. Quando a gente for falar especificamente de cada paradigma, vai entender mais facilmente o que eu estou querendo dizer agora. Os 4 paradigmas são programação imperativa, programação orientada a objetos, programação funcional e programação lógica. Então vamos para cada um deles agora. Normalmente o primeiro paradigma que nós aprendemos em fundamentos de programação é a programação imperativa, né? O programa ele é apenas uma série de comandos para executar cálculos, modificar valores, obter entradas, produzir saídas, redirecionar o fluxo, como por exemplo os ifs e elses e os laços, né? Então o programa você pensa apenas como uma série de comandos, tá? Essa é a palavra-chave desse paradigma. E se você for pensar assim, a maioria das linguagens de programação imperativa elas têm esse formato porque conversam muito bem com o modelo computacional de von Neumann, né? Esse modelo computacional que todo mundo meio que já conhece hoje em dia, que todo computador possui uma memória, que todo computador possui uma CPU, um dispositivo de entrada e saída ligados através de um barramento. Tá, mas o que tem a ver o modelo computacional de von Neumann com respeito à programação imperativa, né? O modelo computacional de von Neumann indica que o programa fica completamente na memória, com instruções e dados, e que essas instruções vão sendo chamadas uma por vez à CPU para serem executadas.
ou seja, como se fossem comandos, funcionalidades a serem executadas na CPU, uma após a outra. Tá? Então é por esse motivo que linguagens imperativas, de programação imperativa, são uma série de comandos, porque são fáceis de serem traduzidos para a linguagem de máquina. Tá? Exemplo de linguagem de programação imperativa, temos principalmente a linguagem C, a linguagem Ada, Perl, COBOL, Fortran. A maioria das linguagens de programação são imperativas. Uma meio que evolução do paradigma imperativo é a programação orientada a objeto, ou seja, o programa é visto como uma coleção de objetos que interagem entre si, passando mensagens que transformam o seu estado. Aqui a palavra-chave é objeto, mas também pode ser mensagem, tá? Como assim? Você pode imaginar que, por exemplo, eu crio uma classe de objetos chamada humano. Cada humano tem um nome, tem um e-mail e tem um endereço. Eu poderia dizer que essas são as propriedades desse objeto, né, que são as características dele. E ele tem comportamentos, funcionalidades, como por exemplo verificar e mandar e-mail. Então você modela o seu problema em formato de objetos e dependendo do seu problema você pode ter esses objetos interagindo entre si, modificando o seu estado, ou seja, modificando as suas propriedades através do envio de mensagens. Os componentes fundamentais de programação orientada a objeto é que ela permite abstração, herança, polimorfismo, passagem de mensagens. Tá? Eu não vou entrar muito em detalhes de cada uma dessas características, mas todas elas são características muito marcantes da programação orientada a objeto. Exemplos de linguagens de programação orientada a objetos são C++, Java, Smalltalk. Muitas das linguagens atualmente já permitem orientação a objeto, tá? Não somente essas. Um terceiro paradigma de programação é a programação funcional. Nesse paradigma, você modela o problema computacional que você deseja solucionar como uma coleção de funções matemáticas. E como uma função matemática, ela funciona com um domínio, ou seja, um espaço de entrada, e um resultado, né? Uma imagem, um resultado, ou seja, a saída dessa funcionalidade. Tá, mas programação imperativa também tem funções, né? Programação orientada a objetos também tem funções. Mas aqui no caso da programação funcional, tudo é modelado como função. Inclusive, você pode passar funções como entradas para outras funções. Né? E por ser baseado fundamentalmente em funções matemáticas, não existe o conceito de atribuição em programação funcional. Ou seja, você não consegue fazer x recebe x mais 1, por exemplo, numa linguagem funcional. Porque isso vai de encontro à definição matemática de igualdade. Tá? Exemplos de linguagens de programação funcional, por exemplo, são Haskell, Lisp, Scheme, tá? E outros. O quarto e último paradigma é a programação lógica. Né? Ela modela um problema declarando qual resultado o programa deve obter em vez de dizer como deve ser obtido. Ou seja, as linguagens de programação lógica elas são declarativas, que a gente chama. Tá? Normalmente, por exemplo, Prolog. Prolog é uma linguagem de programação lógica. Tá? Você não tem aqui uma forma de como calcular algo. Você diz como é o formato da resposta que você deseja. Certo? Ou seja, faz parte da linguagem interpretar as declarações que você cria e criar todas as soluções possíveis para o que o problema especifica. Isso parece ser estranho, mas numa linguagem de programação lógica ela é adequada, por exemplo, para criar inteligência artificial, porque às vezes você não quer a melhor resposta, você quer todas as respostas possíveis ou algumas respostas mais prováveis. Tá? Então isso é bastante adequado de ser feito em programação lógica. Bem, agora vamos falar um pouco sobre a história das linguagens de programação. Essa história ela é muito paralela à história dos próprios computadores em si. Certo? Então, eu vou colocar essa história normalmente com as principais aplicações que cada época teve. Os primeiros computadores, né, como muitos já devem saber, eram aquelas grandes máquinas em que você tinha que programar com linguagem de máquina, não tinha nem sistema operacional, era um programa por vez e etc. As primeiras linguagens realmente que começaram a aparecer foram as linguagens assembly, que eram linguagens bem primitivas e bem próximas de linguagens de máquina, iniciadas na década de 40. Tá? A década de 50 foi que marcou o início das linguagens de alto nível, ou seja, linguagens que eram independentes da arquitetura de uma máquina específica. Como assim?
O assembly, você tinha uma linguagem diferente para cada tipo de hardware, tá? Se você tivesse uma máquina IBM, você tinha um assembly da IBM. Se você tivesse uma máquina da VAX, tinha que ter o assembly da VAX. E linguagens de alto nível são linguagens em que você pode escrever o programa e esse programa vai ser compilado em linguagens de máquina dependendo do compilador e dependendo de qual máquina ele vai estar. Tá? Então, o mesmo programa você pode pegar e gerar o código código de máquina em qualquer uma dessas máquinas diferentes, dependente da arquitetura. E aqui, por exemplo, seria uma comparação entre uma linguagem assembly e a linguagem C para fazer o somatório de 5 números. Né? Então, percebe-se que é muito mais fácil de programar em um programa em linguagem de alto nível. Computadores foram criados inicialmente para aplicações científicas. Né? Isso por causa da época de 1940, a Segunda Guerra Mundial estava acontecendo, então os primeiros computadores foram criados para prever trajetórias balísticas. Então, a primeira linguagem de programação científica nada mais é do que uma linguagem para programação científica, que era o Fortran 1, criado por John Backus da IBM em 54. Fortran significa Formula Translator ou tradutor de fórmulas, e ele é usado ainda até hoje. Muitas pessoas da área da física, por exemplo, utilizam ainda Fortran nos seus dias, né, para fazerem simulações e etc. Outras linguagens dessa época, né, foram Algol e APL. Existem algumas histórias interessantes sobre Algol que a gente vai comentar mais tarde, tá? Que essa linguagem ela morreu, ela não é continuada, não é mais utilizada até hoje, mas ela deixou uma herança bastante importante para as demais linguagens de programação. Passada a guerra, as empresas passaram a visualizar computadores como uma forma de otimizar e melhorar a precisão e confiabilidade de seus sistemas, como o sistema de pagamento, sistema de contabilidade, estoque e produção. E as linguagens que existiam para a época, como principalmente o Fortran, elas não são muito bem adequadas para esse tipo de problema. Tá? Então, criou-se linguagens específicas para isso, e a principal nesse momento foi a linguagem COBOL. Essa linguagem ela foi projetada por representantes da indústria e até hoje ainda é utilizada. Tá? Tem alguns sistemas legados que ainda utilizam COBOL em sua formação. E grande parte dessa linguagem foi inspirada em outra linguagem de programação chamada Flowmatic, inventada por Grace Hopper. Essa senhora ela é responsável por exemplo, a construção do primeiro compilador e uma história engraçada do primeiro bug. Né? Ela reportou um tipo de mariposa que pousou dentro do computador e acabou prejudicando uma máquina e reportou isso no relatório. Então a palavra bug vem disso. Mas muita gente sabe dessa história, mas principalmente a principal contribuição dela é a construção dos primeiros compiladores, ou seja, de você poder fazer linguagens de alto nível e esse programa compilador converter essa linguagem de alto nível em uma linguagem de máquina, para que a gente não precisasse mais programar em linguagem de máquina. Certo? Com as empresas demandando cada vez mais programadores, cada vez mais programas e sistemas, né? Ficou faltando programador. Não era uma época que tinha muitos cursos de computação por aí, né? Então, o que aconteceu foi que nos anos 60 e 70 houve uma corrida para projetar linguagens em que o objetivo fosse ensinar programação. Tá? Algumas linguagens desse tipo foram Basic, Modular e Pascal. Pascal recebeu uma importância muito grande nessa época. Tá? Foi uma das linguagens mais utilizadas por esse motivo nessas décadas. Pascal foi criada por um suíço, Niklaus Wirth, professor de ciência da computação da Escola Politécnica Federal de Zurique, e ele, como professor, criou bastante livro, fez bastante curso na área de programação na época. Então, boa parte do que a gente deve aqui de ensino de computação deve-se ao início com essa linguagem Pascal. Final dos anos 70, início dos anos 80, já estava começando o seguinte: você parar de fazer programas pequenos e já começar a desenvolver sistemas grandes, principalmente sistemas operacionais. Os computadores já podiam rodar vários programas ao mesmo tempo. Você tinha máquinas virtuais, dava o início das redes de computadores. E para essa finalidade, as linguagens ainda não eram adaptáveis para isso. E aí para isso surgiu a grande linguagem de programação C. Essa linguagem de programação ela é uma linguagem que a gente chama de médio nível. Por que isso? Porque ela é uma linguagem de alto nível, você não precisa programar, por exemplo, detalhes como o assembly,
mas você consegue manipular instruções ou informações a nível bastante de baixo nível, certo? Como se fosse um assembly. Então, ela é uma linguagem poderosa para escrever sistemas operacionais por esse motivo. A linguagem C, ela tem esse nome por causa do quê, né? Existia uma linguagem chamada BCPL, Basic Combined Programming Language, e ela deu origem a essa linguagem B, criada por Ken Thompson, que ele fez o quê? Ele enxugou a linguagem BCPL, retirando um monte de instruções obsoletas e etc, e criou essa nova linguagem B. Só que ela não era muito otimizada. Então, um colega de trabalho dele, o Dennis Rich, pegou a linguagem B e melhorou, e aí nomeou a linguagem para a linguagem C, certo? A linguagem C, ela foi utilizada depois como para a criação da versão 4 do Unix, e o sistema operacional Unix serviu de inspiração para muitos sistemas operacionais posteriormente, tá? Inclusive, todas as distribuições Linux devem ao Unix a sua formação, então é uma linguagem de programação muito importante e muito utilizada ainda até hoje. Chegamos nos anos 90 e aí acontece o fenômeno da internet. As linguagens de programação, como o C, por exemplo, já não eram tão aplicáveis a esse novo tipo de aplicação. Então, surgiu um monte de linguagens que a finalidade era a orientação a eventos. O que seria um novo paradigma? Não. Mas é que são linguagens em que a principal preocupação é a interação com o usuário, do sistema com o usuário. Tá? Você também, claro, tinha muita programação orientada a objeto, já que muitas dessas entidades em redes funcionam com base no envio de mensagens e conversa bastante com a orientação a objetos nesse sentido. Tá? Exemplos de linguagens que surgiram nessa época e que são em voga até hoje são Perl, PHP, Python e Java, né? Java, por exemplo, foi criada inspirada em C++, que é a versão de C com orientação a objeto. Só que Java é a versão de C++ voltada para a web, né? Só que com instruções obsoletas meio que enxugadas, tá? E agora, nos últimos anos, a aplicação que está em crescimento praticamente vertical é a inteligência artificial. A programação em IA ela tem ganho muita atenção nos últimos anos e o mercado está buscando muito esse tipo de aplicação hoje em dia, tá? Você tem IA sendo utilizada para otimizar e reduzir os custos com diferentes tipos de indústria, tá? Então, esse aqui, por exemplo, é um gráfico mostrando o gasto das empresas, né? O investimento das empresas no decorrer dos anos. Claro, de 2020 em diante são apenas projeções, mas de 2016 a 2019 quadruplicou os recursos gastos com inteligência artificial. Então, nada mais justo que linguagens passassem a ser usadas para isso, tá? As principais linguagens usadas em IA atualmente, Python, C++, Java, Lisp e Prolog, né? Prolog é bastante utilizada, por exemplo, para tratamento de linguagem natural, tá? Então, essas linguagens elas são as principais utilizadas atualmente nesse sentido de uso de inteligência artificial. Bem, por aqui acaba um pouco a história da linguagem de programação, mas a gente vai voltar nas próximas aulas falando sobre o que faz uma linguagem de programação ser boa ou não, como é que a gente classifica, como é que projeta uma linguagem de programação. Então, até o próximo vídeo e tchau.